A chegada da Copa coloca as lentes do mundo sobre o Catar. O rico país do Oriente Médio será o primeiro território árabe a receber um Mundial. Em nosso episódio inaugural da trilogia Qatar 2022, abordamos as polêmicas e influências que envolveram a escolha da FIFA ao eleger o país árabe como sede deste ano. Agora é o momento de realmente conhecer o país, falar de política, economia e cultura do Catar. Afinal, de que maneira esta pequena e milionária nação se posiciona na geopolítica mundial? Eu sou Vitor Figueiró. Eu sou Bernardo Berti. Bem-vindos! Para fazer esse raio-x catário, direto ao ponto de hoje, recebe a doutoranda em Estudos Estratégicos Internacionais na URGS e membro do NUPRIMA, Núcleo de Pesquisa sobre as Relações Internacionais do Mundo Árabe, Denise Derroque. Antes considerado um protetorado do Reino Unido, o Catar conquistou sua independência em 1971. O repórter Lucas Eliel conduz a conversa em que a professora conta como a nação árabe passou a exercer seu protagonismo na geopolítica local e qual é o seu papel no mundo de hoje. Denise, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast. E eu começo a entrevista pedindo que você nos desse um pouco do contexto histórico do Catar, desde a independência do Reino Unido em 1971. Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer conversar aí com os ouvintes de vocês. E o Catar, ele era um protetorado britânico, né? Lá na década de 70, ele vai se tornar independente. A base da economia do país vai mudar bastante nas décadas seguintes dessa transição, porque a família Al Thani, que é a família governante, já era influente, já estava ali no círculo do poder antes mesmo da independência. Mas o que vai acontecer é que o ponto de virada principal, eu vejo, né, da política do Catar e da economia do Catar, vai ser a partir de 1995. O emir, lá na década de 70, era o avô do atual emir, Tamim Al Thani. E a transição principal, essa que eu falo que aconteceu em 95, foi quando o pai do atual emir, ele derruba o pai, assume o poder e ele adota uma política mais que tenta projetar mais o Catar internacionalmente, né? Começa a se preocupar, porque o Catar é um país muito pequeno, ele é uma península dentro de uma península. Então, basicamente, a fronteira terrestre dele é com a Arábia Saudita. E eles sempre contaram, por ser um país pequeno, que esse outro país maior, que também é parte do Conselho de Cooperação do Golfo, né? Do Golfo Árabe, que é a Arábia Saudita, ia fazer meio a segurança dele, né? Então, se houvesse algum problema, esse país vizinho nos ajuda e nos protege. Só que quando tem aquela guerra do Golfo, aquela primeira guerra do Golfo lá dos anos 90, não sei se o pessoal vai lembrar, o Saddam Hussein, né, o Iraque, invade o Kuwait, e isso meio que serviu como um sinal de alerta de como um país maior podia se tornar um problema, né? Podia tentar invadir um país menor. E o Catar se viu nessa situação, né? Então, a partir dali, ele começa a buscar mais parcerias, ele começa a investir mais em fazer um outro plano e diversificar a economia. Então, existe um plano que é o Qatar National Vision 2030, né? Uma visão até 2030, e que coloca assim, que a gente precisa pensar outra alternativa. Dessa passagem dos anos 90 para cá, eles também apostaram muito na exploração do gás. E isso o que aconteceu? Fez o Catar crescer muito economicamente, né? Foi o que alavancou essa economia e esse muito recurso econômico que a gente está vendo agora ser revertido em investimento para a Copa, né? Também. Então, o Catar tem essa visão, olha, a riqueza hoje é o gás, mas daqui a mais um tempo esse recurso acaba, então a gente tem que começar a pensar em outras coisas. Então eles fizeram uma autoridade de investimentos que começou a aplicar o chamado fundo soberano, fazer investimentos em outros países, coisas que revertam em recursos, já pensando nesse outro cenário, nesse possível cenário. Uma hora o gás vai acabar.
Pois é, a outra pergunta que eu até ia te fazer é como o país consegue fazer esse balanço geopolítico na região, né? Porque ele faz fronteira com a Arábia Saudita, mas os dois países romperam em 2017 e agora o governo catariano mantém relações estreitas com o Irã. É um jogo bem delicado, por quê? Porque o Catar tentou diversificar essa política externa, começou a buscar outros parceiros para não depender só de um. Eles são sede de uma base militar, uma das maiores bases militares norte-americanas, que é a de Al Udeid, está no território do Catar. Então, foi algo delicado para fazer esse balanço, inclusive com a própria população, né, do Catar, e ver essa relação sendo feita. Eles chegaram a ser suspensos, né? Eles foram dessas relações com os outros países do Golfo. Então, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos fizeram um bloqueio ao Catar lá em 2017, que agora se buscou normalizar essas relações. Por quê? Porque eles alegavam que o Catar financiava, acusavam o Catar, inclusive, de financiar o que eles consideravam grupos terroristas, reclamaram porque o Catar apoiava certos grupos que politicamente para estes outros países, eles viam como um certo risco, né, de mexer relações políticas também domésticas para estes outros países árabes. O Catar, por exemplo, apoiou fortemente o grupo que ganhou a Irmandade Muçulmana, quando ela foi eleita no Egito, lá em 2012. Esse governo depois foi deposto. Então, o Egito foi um dos países que apoiou esse bloqueio ao Catar em 2017, né, que agora foi levantado esse bloqueio, mas a gente vê que muitas dessas ações que o Catar adotou, o envolvimento dele com política, com mediação de conflitos em outros países, resultou nisso. E, de fato, é bem delicado esse arranjo que eles tentam fazer. Durante o bloqueio, essa aproximação com o Irã foi importante, porque imagina, o principal país que era a fronteira bloqueou, que era a Arábia Saudita. E aí, o que o Catar faz? O Irã acabou sendo um ponto importante para conseguir abastecer e suprir o Catar durante esse período. O Catar defende algumas posições, por exemplo, em relação à guerra da Síria, que são contrárias ao Irã, né? Mas ele adota uma linha que é diferente da Arábia Saudita. A Arábia Saudita tem uma rivalidade direta com o Irã e o Catar não. Ele tenta não expandir, por exemplo, essa disputa, essa posição em relação, por exemplo, à guerra da Síria, para uma questão entre combater a vertente xiita do islamismo, por exemplo. E isso já é um ponto que para a Arábia Saudita é diferente. Então, se vocês acham complicado entender um pouco desse jogo, da política do Catar, porque ela é complexa, saibam que no meio acadêmico também, e muita gente tem dificuldade em entender por quê, porque muitas teorias pensam assim, este é o comportamento esperado para um país pequeno, e este é o comportamento esperado para um país grande. E o Catar não segue essa lógica, né? Então, ele é um país muito pequeno, ele tem só 300 mil cidadãos. A população é em torno de 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de habitantes. Mas a maior parte dessas pessoas são trabalhadores migrantes, são pessoas que foram para o Catar e não são cidadãos do Catar, pessoas com passaporte catari, né? Então, o que se espera de um país desse? Que ele não tenha uma política assim tão ousada, né? E o Catar não fez isso, ele não se conformou, ele não se limitou por ser um Estado pequeno. E é por isso que é difícil de entender, e ao mesmo tempo é por isso que é interessante também estudar, porque ele é um ponto fora dessa curva. E, Denise, como é que fica essa situação geopolítica quando a gente cita Estados Unidos e Rússia? Afinal, o Catar mantém a maior base norte-americana na região do Oriente Médio.
fica delicado também, porque aí o Catar tenta fazer esse equilíbrio e ele, sim, ele busca manter boas relações com os Estados Unidos. Quando a política norte-americana, no período do Trump, deu menos atenção para a região, o Catar também buscou, por exemplo, desenvolver outras parcerias. Agora, nos últimos 10 anos, o Catar se aproximou bastante, por exemplo, da Turquia, tá? A questão de ser um grande produtor de gás, assim como a Rússia, também é um ponto importante para o Catar. Eles também vinham buscando diálogo, né? Teve visitas diplomáticas, questões que a tentativa de formar algum tipo de acordo, aliança, né? Ter um tratamento de país não de rival, né, com a Rússia, e ao mesmo tempo agora, por conta das todas as restrições que a Rússia vem sofrendo, o Catar também aparece como uma alternativa de fornecimento de gás para esses países que não querem, por conta de questões políticas, e como, por exemplo, o conflito da Ucrânia, comprar o gás da Rússia, não querem depender do gás da Rússia. Mas, obviamente, vai levar um tempo para essa transição acontecer. O Catar não tem como suprir tudo que a Rússia hoje supre, né? Então, eu acho que é um pouco uma política assim de não necessariamente declarar inimizade a quem é inimigo dos amigos, sabe? Então, para o Catar é importante aumentar esse leque de relações que ele mantém. Ele quer ser um interlocutor, ele quer ser mediador de conflitos da região, né? Ele quer ser um ator importante nesse debate. E aí tem essas relações delicadas, como, por exemplo, em relação à Rússia. Por um lado, tem uma questão econômica e a busca às vezes, de traçar parcerias por serem dois grandes países produtores de gás, né? E, por outro, tem a posição do Catar em relação à guerra da Síria, que é oposta ao posicionamento que a Rússia assumiu. Um ficou de um lado do conflito e o outro país ficou do lado de outro. Sim, é uma questão bastante complexa. E falando sobre essa questão do protagonismo, o que o Catar pretende ganhar com a Copa do Mundo de 2022 e quais os benefícios que um evento desse porte traz para o país? A ideia do Catar era buscar maior projeção internacional. Então, além dele trabalhar nesses esforços de mediação diplomática, de se envolver e de desenvolver a sua economia, ele também fez outras medidas para melhorar a sua imagem. Por exemplo, a criação da rede de TV da Al Jazeera, que foi criada pelo governo do Catar, é uma delas, que era para mostrar as coisas sob um outro ponto de vista, né? E ela tem um papel importante nesse sentido também de tentar projetá-los. E o outro, a atração desses grandes eventos. E a Copa do Mundo foi uma grande realização nesse sentido, né? Mas também colocou o Catar numa situação de ele agora está na vitrine. E isso significa que o que tem de bom e o que tem de ruim vão aparecer. A gente no Brasil também já passou por isso. Vocês vão lembrar, né? Quando a gente foi sede da Copa, também apareceram críticas de vários problemas brasileiros, questionamentos sobre todo o investimento que estava sendo feito, temores por questões sociais que o Brasil tinha, questões de segurança, enfim. O Catar também vai estar sujeito a ver as suas fraquezas expostas, e a gente está percebendo isso, né? Qual é o ponto fraco? O ponto fraco é as questões de direitos humanos que estão sendo levantadas. Então, entidades como a Human Rights Watch, né, que trabalha com direitos humanos, já há vários anos tem apontado, nos últimos anos tem apontado as questões sobre direito dos trabalhadores, porque esse trabalhador imigrante estava sujeito a uma legislação que é diferente daquela que beneficia o cidadão nacional do Catar. Foram várias críticas a esse sistema, né? O trabalhador está atrelado a quem patrocina a sua ida, né? O seu empregador que vai contratá-lo para trabalhar lá. Esse sistema, por causa das críticas, sofreu alguns ajustes, mas o tema permanece. A questão dos direitos de mulheres, de pessoas LGBTQIA+, também está aparecendo. Eu acho até que esse ganhou mais impulso, eu acho, nos últimos
nas últimas semanas, assim, né, eu vejo mais repercussão desse aspecto, inclusive, do que da questão dos trabalhadores mesmo, e é o ponto fraco que o Catar vai ter que lidar. E existe aí uma questão cultural, por quê? Porque é um país que não é um Estado laico como o Brasil, né? Embora a gente tenha a religiosidade aqui no Brasil, a religião e a política oficialmente estão separadas, e lá não. E eles têm uma questão que para a religião a questão da homossexualidade não é aceita. Então esse eu diria que é um ponto que não tem como chegar, não se chega a um consenso, né? Culturalmente as pessoas lá vivem de outra forma, né? Tem legislação, tem práticas sociais em relação à forma como a sociedade de lá vê essa questão, não é como a nossa, né? O debate sobre isso não acontece nos mesmos parâmetros que a gente está trazendo aqui. E a gente está vendo uma série de movimentos, inclusive gente propondo não ir à Copa, cidades europeias que decidiram não fazer a sua FanFest por causa desse aspecto, né? Gente que chegou a propor boicotar. Então, esse vai ser o ponto sensível. Por outro lado, o lado positivo, de legado, é que o Qatar fez um enorme investimento com a Copa, é um número assustador, porque são 200 bilhões, considerando tudo, considerando todas as obras de infraestrutura que foram feitas, e isso é um volume bem maior do que outros países aplicaram. Fizeram todo um sistema de metrô, construíram os estádios, foi uma parte ínfima desse investimento, é cerca de 6 bilhões e meio num universo de 200 bilhões, né? Então, isso com certeza vai ficar como um legado. A cidade, eu acho, de Doha e o país, a capital Doha e o país como um todo, conseguiram, eu acho, se projetar nesse sentido, né? E esse seria o lado positivo de ter sediado, né, esse evento, colocar o Catar em destaque no mapa aí talvez das grandes cidades a se visitar. Sim, e voltando a essa questão dos direitos humanos que você mencionou, uma coisa é ela ser debatida, outra coisa é haver alguma mudança mesmo. Existe alguma expectativa de flexibilização antes ou depois da competição no país em relação a esse assunto tão importante? Eu acho que isso depende, esse tipo de mudança, ela nunca vem rapidamente, né? A gente nunca pode comparar totalmente essas experiências com as nossas, porque, como eu disse, é outra evolução histórica, são outras bases, é outra sociedade, são outros valores. Mas, assim, em cada sociedade, sempre os grupos minoritários, os grupos que se sentiram, de alguma forma, excluídos, eles têm uma trajetória sua de luta por mais espaço, por reconhecimento de direitos. A Copa em si está trazendo alguma visibilidade para o tema, está gerando essa discussão, mas a gente tem que entender que a Copa vai passar, os turistas vão ir embora, possivelmente o mundo ocidental não vai mais olhar para o Catar com a mesma intensidade do que vai olhar nesse próximo mês. E uma mudança efetiva, ela vai depender muito mais, eu acho, de processos internos lá, do que só da nossa pressão aqui fora, né? E para isso, a gente tem que entender assim, ó, esse processo de mudança dos anos 90 para cá, já houve alguns esforços de modernização dentro do Catar, e o emir, o pai e agora o filho, né, propuseram algumas mudanças. Mas imaginem também que mesmo que essa liderança proponha essas mudanças, que a Sheikha Moza, que era a esposa, né, mãe do atual emir e esposa do emir anterior, tenha assumido um papel de protagonismo também, tenha se envolvido diretamente na discussão de políticas para o Catar, e algumas pessoas referem que esse papel ajudou a abrir algumas portas. Esse processo, ele é lento, né? Mesmo que uma liderança aponte assim, olha, a partir de agora é assim, a regra é essa, o que se coloca entre a legislação e entre a prática
leva tempo, né? A gente tem que entender que certas mudanças de como as pessoas se relacionam em família, no trabalho, isso não é só a letra ali da lei, né? É preciso que essas coisas sejam assimiladas. Então, eu imagino que uma mudança possa levar muito tempo, né? E ela pode ocorrer de alguma forma que não necessariamente é aquela que a gente de fora espera, né? Estudando lá no grupo de pesquisa, a gente, no PRIMA, né, que é o Núcleo de Pesquisa de Relações Internacionais do Mundo Árabe, do qual eu sou uma das participantes, a gente vê que cada país ali do mundo árabe tem características próprias, tem algumas coisas que são diferentes de um para outro, inclusive nessas relações sociais, né? Muito rico da gente estudar. E cada uma pode ter um passo de mudança diferente e baseado em coisas que para eles são importantes, não necessariamente para nós. Então, uma coisa interessante é ver assim como a gente fica incomodado aqui no Ocidente com a questão da vestimenta das mulheres, né? A gente às vezes foca muito nisso e observa aquilo de uma determinada maneira. E para estas mulheres, o estar com o véu cobrindo a cabeça, usar essa roupa que cobre a maior parte do corpo, pode ter um significado diferente do que tem para nós. Então, a gente também tem que estar atento a essas nuances, né? Então, as mulheres de lá querem mais espaço, querem participar mais do mercado de trabalho, querem ser respeitadas de outras formas, querem ter alguns outros direitos em relação à família, né? Mas pode ser que este aspecto que a gente está olhando e que nos provoca esse estranhamento, porque aqui não é algo usual, pode não ser o problema para elas, né? Sim, e existe, e Denise, além do gás que você mencionou, quais outras atividades o Catar produz hoje? Eles estão num momento de diversificação da economia. A indústria da construção civil, ela cresceu bastante, né? O gás ainda é o ponto principal. O turismo foi outra atividade na qual eles investiram. No mundo árabe como um todo, esses outros países também têm apostado, às vezes, em serviços financeiros e também na área da tecnologia como caminhos para construir algo diferente dessa dependência do petróleo. Alguns países da região também, olha só, têm projetos interessantíssimos de tentar, inclusive, diminuir a dependência da importação de alguns itens alimentares. Na economia do Catar, eu ainda acho que ainda pesa muito esses investimentos feitos também em negócios fora do Catar, né? Porque pensa só, é um país muito pequeno, territorialmente também. Não só a população é pequena, como o território é pequeno. Então, esse fundo soberano, ele cresceu muito, ele tem um valor de, se eu não me engano, agora já está em 400 bilhões o valor desse fundo soberano, desse investimento que reverte para gera dividendos, né, para o país. E com investimentos também em negócios imobiliários e negócios financeiros em outros países, em países da Europa, por exemplo. Denise, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do podcast, ter esclarecido esses pontos agora com o início da Copa. Muito obrigada, ficamos sempre aí à disposição e esperamos que todo mundo possa aproveitar esse momento para aprender um pouco mais aí sobre o Catar e ampliar os seus conhecimentos sobre o mundo árabe. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Obrigado por acompanhar o segundo episódio da trilogia especial sobre o Catar 2022. A produção e a apresentação são de Bernardo Berti e Vitor Figueiró. Até o próximo.